Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar a respeito daquele que é um dos autores mais pedidos aqui no meu canal, que é o alemão Karl Marx. Então eu vou dividir esse vídeo em três partes, né? Na primeira parte eu vou falar um pouquinho aí do histórico do período em que ele viveu e vou trazer também alguns elementos conceituais. A segunda parte vai ser aquela em que eu vou falar bastante a respeito do pensamento marxista propriamente dito. E no final eu vou trazer aí a interpretação ou a aplicação que se pode fazer a respeito do pensamento do Marx, né? Inclusive, óbvio, nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem de ter em mente é o quê? O período em que o Marx viveu. Então, ele nasceu no início do século XIX, né? Veio a falecer ao final do século XIX, ou seja, ele viveu durante aquele século que é um século extremamente revolucionário, digamos assim. Não apenas porque ocorreram uma série de revoluções, não é? Mas principalmente porque o século XIX é aquele século que lidou com as consequências da Revolução Francesa. Então, lembrar, né, em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, ocorreu também a Revolução nos Estados Unidos, o processo de independência nos Estados Unidos, extremamente importante, e com isso o mundo mudou, né? Digamos assim, bem resumidamente, o mundo mudou bastante. Então, o Marx ele nasce em 1818 e ele nasce então nesse mundo que está se moldando ou está se reestruturando, na verdade. E o que é importante ter nesse momento ou a respeito desse período e que aqui é bastante importante para a gente? Naquele momento, século XIX, se vivia o auge do liberalismo, né? Ou seja, o Estado que existia naquele momento era um Estado que a gente chama de Estado liberal. Então, muito resumidamente, o que era esse Estado liberal? Era um Estado, e o próprio adjetivo já diz liberal. Liberal por quê? Porque esse Estado tinha como valor absoluto, ou valor supremo, a defesa da liberdade individual. E isso se torna bastante importante no contexto aqui do Marx, não apenas pela necessidade de se garantir a liberdade individual, coisa que para a gente hoje é fundamental, mas pelo fato que, do ponto de vista jurídico, esse Estado liberal, ele fazia o quê? Ele garantia um mínimo no sentido de atuação frente à sociedade, né? Ou seja, a gente tem no século XIX um Estado que busca colocar na legislação o mínimo possível. E por que isso? Porque se entendia naquele momento que um Estado interventor, ou melhor dizendo, que se o Estado ele colocasse o máximo possível de elementos sociais na legislação, ele estaria ferindo a liberdade individual. Então eu não vou entrar aqui nesse vídeo muito especificamente sobre essas características do Estado liberal. Caso vocês queiram ter aí uma noção sobre o Estado liberal, vejam aqui no meu canal o vídeo em que eu falo sobre o Hobbes, o Locke e o Rousseau, os três autores contratualistas, e assista especificamente a parte do Locke, porque o Locke é visto como o autor criador do pensamento liberal. Mas o que é importante que você tenha em mente nesse momento? Então, repito, que esse Estado liberal, ele era um Estado que garantia o mínimo possível para os cidadãos. Era um Estado que do ponto de vista jurídico, geralmente se chama que é o Estado que garante a primeira dimensão de direitos. Ou seja, os direitos civis e políticos. Direitos basicamente vinculados à ideia de liberdade individual. Então, esse Estado liberal do século XIX, o que ele faz? Ele garante ao cidadão o direito dele trabalhar onde ele bem entender.
E aí eu repito, se hoje para nós isso é muito claro, quando a gente volta aí 200 anos atrás, vamos arredondar um pouquinho, isso é uma novidade muito grande. E uma novidade muito grande por quê? Porque no período pré-Revolução Francesa, se o indivíduo nascesse como um servo, ele seria servo eternamente. Ou seja, ele não tinha a liberdade de fazer outra coisa que não aquilo que já tivesse sido predeterminado para ele, devido ao seu status na hora de nascer. Então, nesse sentido, esse Estado liberal, ele garante liberdades, e eu repito que isso é extremamente importante no desenvolvimento dos direitos dos indivíduos, direitos dos cidadãos, porque ele garante liberdades. Então, ele garante a liberdade do indivíduo trabalhar onde quiser. Eu até iria um pouquinho além, diria que esse Estado liberal garante a liberdade do indivíduo trabalhar se ele quiser. Esse Estado liberal, ele vai garantir, especialmente aí a partir de 1848, a liberdade de voto, ou seja, a liberdade do indivíduo votar em quem ele bem entender. É claro que a gente está falando do século XIX, e quando a gente fala aqui em liberdade de voto, a gente tem que tomar cuidado, porque num primeiro momento a gente tem a liberdade dada ou garantida àqueles indivíduos que eram homens em primeiro lugar e que tinham determinada renda. Com o passar do tempo, essa liberdade se expandiu e passou a abranger todos os homens. Mulheres não, de maneira geral, mulheres vão ter o direito de voto apenas no século XX. Mas o fato então é que esse Estado liberal, ele garante, ele traz como garantia a liberdade individual, ou seja, ele coloca na lei que o indivíduo é livre, né, que o indivíduo faz as escolhas que ele bem entender e, obviamente, o indivíduo então ele vai se responsabilizar por isso. Ora, por que isso é importante então no contexto do Marx especificamente? Ora, porque quando o Marx começa a escrever, ele vai, na verdade, o Marx ele vai fazer o quê? Ele vai analisar essa situação social e ele vai dizer que este Estado liberal que garante esses direitos, e eu repito, direitos que hoje para nós são direitos inalienáveis, ou seja, são direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. E aqui um pequeno parênteses, basta olhar lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, né, que um dos valores ali presentes é a ideia da liberdade individual, mas o Marx vai considerar isso como um ponto de vista negativo. E entendam, negativo não necessariamente a liberdade em si, mas o que é negativo é o fato de que essa liberdade gera desigualdade social. E aí, por que eu enfatizei aqui bastante nesse início desse vídeo, esse Estado liberal? Porque no século XIX não existia aquilo que hoje nós chamamos de direitos sociais, que são aqueles direitos identificados como direitos de segunda dimensão, digamos assim. Né? Ou seja, não existia de maneira geral, no século XIX, a garantia, como nós temos hoje, aí vamos pegar de novo o exemplo da Constituição Brasileira, peguem aí quando vocês puderem, a Constituição Brasileira dos artigos 6º até o artigo 11, principalmente, fora outros lugares, mas principalmente nesses, a Constituição Brasileira traz lá os direitos sociais. Então eu vou usar aqui como exemplo 3. O direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho digno. Então percebam, no século XIX o Estado garante liberdades, né? Mas os direitos de liberdade, eu vou chamar nesse vídeo assim, direitos de liberdade, mas ele não garante na legislação os direitos sociais. E esse é o problema para o Marx. Ou seja, ele está vivendo uma situação em que as pessoas são iguais perante a lei, como se diz, e a gente diz isso até hoje, mas essa igualdade perante a lei, ela não se concretiza em uma igualdade social, digamos assim. Então, o pensamento marxista vai atuar nesse sentido, de tentar buscar o quê? Uma igualdade, mas não apenas uma igualdade jurídica, uma igualdade perante a lei, mas sim uma igualdade social. Antes da gente entrar em detalhes, como que o Marx queria fazer isso, é necessário lembrar e ter em mente o seguinte: geralmente quando se ouve falar em socialismo ou comunismo, se associa automaticamente ao pensamento do Marx. Então tomem cuidado que isso é errado. Ou seja, o correto é dizer que
o pensamento marxista, o pensamento do Marx, é um tipo de socialismo, digamos assim. Esse pensamento socialista, ele já existia desde antes do Marx nascer, tá? Ou seja, o socialismo pré-marxista, digamos assim, ele é um socialismo que tinha como principal foco garantir a melhoria de vida das condições dos trabalhadores das indústrias. Então, digamos assim, que esse socialismo ele fosse um pouco limitado nos seus objetivos. E o que o Marx então vai fazer? O Marx vai buscar, então, criar aquilo que, na visão dele, é claro, ele chamou de socialismo científico. E aqui, de novo, um pouquinho a questão de pano de fundo aí. Olha, o que ele estava vendo? E aí eu vou tentar colocar aqui exemplos bem práticos, né? Não necessariamente exemplos que correspondam à nossa realidade efetiva de hoje, mas para que vocês tentem entender a seguinte situação. Século XIX, então, a gente vê, e aí outra consequência, outro fato social interferindo aqui. A gente vê o quê? Um grande êxodo rural. Então as pessoas estão indo para as cidades, principalmente naquele país que é o mais desenvolvido daquele momento, que é a Inglaterra, que é o local onde o Marx passa aí uma boa parte da sua vida, onde ele escreve, inclusive, uma boa parte dos seus livros. Então, o que está acontecendo? Pessoas estão indo para as cidades. Quando as pessoas chegam nas cidades, onde elas vão arrumar emprego? Basicamente, naquele século XIX, as pessoas vão arrumar emprego em indústrias. Ou seja, a gente não tem comércio, não tem serviços como nós temos hoje, na atualidade. A economia, o cerne da economia vinha das indústrias. E aí, isso se relaciona com aquele Estado liberal que eu falei antes. De que maneira? Eu sou o dono de uma indústria, por exemplo, tá? Naquele século XIX, lá no século XIX. O que eu faço? Eu estabeleço que... E vejam, eu estabeleço isso no exercício daquelas minhas liberdades que eu falei, a liberdade que a lei me garante. Então a lei me garante o direito de propriedade da indústria, né? Eu sou o dono da indústria, e a lei me garante o direito de definir quem vai trabalhar na minha indústria do jeito que eu bem entender. Então eu poderia muito bem naquele momento estabelecer, olha, para trabalhar na minha indústria, eu quero pessoas que trabalhem de 6 horas da manhã até meia-noite, com 1 hora de almoço e 1 hora ao final do dia para jantar, por exemplo. E essas pessoas, elas vão receber, sei lá, R$ 500 por mês, por exemplo. Tá? Ah, isso é um absurdo. Isso é um absurdo se a gente pensar com os olhos de hoje, mas no século XIX não. E no século XIX não por quê? Porque, como eu falei antes, não existe a ideia da proteção social. Né? Ou seja, a ideia de que o trabalhador ele vai trabalhar um número menor de horas, que o trabalhador vai ter um salário mínimo garantido. Isso não existe no século XIX. Então, eu defino lá, de 6 da manhã até meia-noite, com 1 hora de almoço, 1 hora para jantar, e a pessoa vai ganhar R$ 500. Eu estou no exercício da minha liberdade individual, sendo dono da empresa, dono da indústria. Então eu estou na minha liberdade individual de colocar o preço que eu bem entender, né? O salário que eu bem entender. Por outro lado, aquele que está vindo do campo para a cidade, ele também está no exercício da sua liberdade individual. De quê? De aceitar ou não esse emprego. E aí, gente, é necessário ter essa ideia, né? Quer dizer, uma pessoa que sai do campo, vem para a cidade e não tem nada, dada aquela situação social, entre trabalhar de 6 da manhã até meia-noite ganhando R$ 500 por mês ou ficar sem ganhar nada, o que é melhor? É claro que a pessoa vai trabalhar, né? Ou se imagina que a pessoa vai trabalhar. Só que depois, com o passar do tempo, vai haver um outro dono de uma indústria que vai oferecer um salário menor. Por exemplo, e vai oferecer um salário menor por quê? Porque a gente, repito, está tendo esse êxodo rural, está tendo muita gente vindo para as cidades. Então a oferta de pessoas querendo trabalhar é muito grande. Consequentemente, a tendência ao longo do tempo seria o salário diminuir cada vez mais, né? E com isso não ocorrer ou haver ou gerar cada vez mais uma desigualdade entre os ricos e os pobres, que basicamente são as duas classes sociais existentes na Inglaterra do século XIX, que é aquilo que o Marx nos seus livros vai chamar de burguesia e de proletariado. Ou seja, a gente não tem,
de maneira geral, na Inglaterra do século XIX, aquilo que hoje é muito claro, que é a classe média. O que existe naquele momento, basicamente, é a burguesia e o proletariado. Então, a burguesia, usando agora a nomenclatura do Marx, é a dona dos meios de produção. Essa burguesia, então, se ela é dona, ela estabelece os salários e a carga horária de trabalho do jeito que ela bem entender. E ela, vejam, do ponto de vista jurídico, não há nada errado nisso, porque ela é dona e ela faz o que ela bem entender, ela está no exercício da sua liberdade. E por outro lado, o proletariado, que também está no exercício da sua liberdade, escolhe se quer trabalhar ou não, ganhando R$ 500 por mês. Né? Ou seja, não havia, naquele contexto, essa rede de proteção social como nós temos hoje. Dito isso, então, o que a gente vai perceber? Ou o que vai acontecer? O Marx vai se envolver no movimento comunista da época, e aí em 1847 ele vai ser chamado a escrever aquele que é um dos livros, né, mais conhecidos dele, que é o Manifesto do Partido Comunista, ou simplesmente Manifesto Comunista. E depois, mais ao final da sua vida, o Marx vai escrever um outro livro chamado O Capital. Eu diria aí que esses talvez sejam os dois livros mais importantes, ainda que existam inúmeros outros, né? Como, por exemplo, a Ideologia Alemã, que é também um livro bastante relevante no pensamento do Marx. Mas eu diria aí que, por um lado, o Manifesto Comunista e, por outro lado, o Capital, eles são os dois principais livros do pensamento marxista. E qual é a ideia, então, do Marx? Primeiro, precisa ficar claro aqui que no Manifesto Comunista ele é muito mais revolucionário, propriamente dito. Ou seja, é aqui que ele vai criar aquele pensamento da ditadura do proletariado, né? De se fazer uma revolução, de se dar um golpe de Estado, porque no final das contas é isso que o Marx defende, né? Que os trabalhadores deem um golpe de Estado. E depois, no livro Capital, ele vai tentar sintetizar essas ideias de uma maneira mais científica, digamos assim. Então, é preciso ter claro o quê? Que no Manifesto Comunista, o Marx vai fazer essa proposta de uma tomada mais violenta do Estado por parte dos trabalhadores. Né? E, de certa forma, aqui eu coloco a minha interpretação, eu diria que o Manifesto Comunista é que traz ao Marx essa pecha de revolucionário. Né? Agora, lembrem-se, e eu peço muito para que vocês tenham isso sempre em mente, que esse pensamento revolucionário, ou que esse objetivo, ele era um objetivo que a gente vislumbra hoje como sendo um objetivo de defesa de direitos sociais. Né? Ou seja, é claro que hoje a gente tem uma situação bem diferente daquela do século XIX, mas é inegável que o pensamento marxista, de uma forma ou de outra, ele acabou então influenciando e fazendo surgir esse pensamento referente aos direitos sociais. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais ao final aí do vídeo, na terceira parte.